Fala rapaziada, tudo tranquilo? Mais um Mad News na área e pessoal, hoje vamos falar das seguintes notícias. Carteiras para receber a mineração de Ethereum na rede Polygon. Mercado é implacável e a correção também. 7 erros que te impedem de lucrar com criptomoedas. Criptos no metaverso. Horários que as taxas da rede do Ethereum estão mais baratas. El Salvador, Device City. Países e regulamentações acerca do Bitcoin e criptomoedas. Usuário perde 10 milhões de reais em criptomoedas. Mineradora usará refrigeração imersa para minerar Bitcoin. Bitcoin é a Amazon dos anos 2000. E é sobre esses tópicos que falaremos hoje. Então rapaziada, muita gente perguntou para qual carteira minerar para receber a mineração do Ethereum na rede Polygon. Aqui na Flexpool eu já configurei a minha máquina para receber nessa rede. Contudo, vale lembrar que não é qualquer carteira, né, que aceita o depósito do Ethereum na rede Polygon. As wallets que eu encontrei e que eu gosto de utilizar são a Trust Wallet e a MetaMask, que são wallets aí fora da exchange, ou seja, a segurança está por conta aí do usuário. Existem algumas wallets online que também têm adesão aí ao Ethereum na rede Polygon. Quanto às exchanges, muita gente comentou que a Crypto.com tem adesão aí ao Ethereum na rede Polygon, mas eu não cheguei a testar. Uma exchange que eu testei e eu sei que tem é a Hotbit, mas as taxas da Hotbit normalmente são um pouquinho mais caras, né? E se o pessoal quiser deixar nos comentários aí exchanges e carteiras que tem esta adesão, eu posso fixar no topo que vai acabar ajudando mais gente. E galera, só para deixar um adendo, só minere Ethereum na rede Polygon para uma carteira que tem adesão a esta rede. Se você mandar Ethereum para uma carteira que não tem adesão ao Ethereum na rede Polygon, vai mandar os seus fundos para a Nárnia, beleza? E agora, quanto ao mercado, ele está implacável hoje, né? Tendo uma correção depois da alta que estava. Aqui no CoinMarketCap podemos dar uma olhada, Bitcoin a 54 mil dólares, as moedas atreladas a contratos inteligentes como Ethereum a 4 mil dólares, Solana aí menos de 200 dólares, Cardano aproximadamente em 1,5 dólares, Polkadot 35 dólares, temos aqui a AVAX 108 dólares e no geral vocês podem identificar que a maioria das criptomoedas hoje estão caindo. Para os investidores, agora é aquela hora de avaliar o risco-retorno para saber se compensa comprar ou não. Até porque todos estavam prontos para uma alta, inclusive com as análises otimistas aí do Plan B, que utiliza o modelo Stock to Flow, que se baseia pelos dados passados, né, da criptomoeda, fez uma previsão do Bitcoin a 98 mil dólares ainda este ano. Mas com esta correção do mercado, está mais difícil de se concluir, mas não quer dizer que não aconteça. Inclusive, muitas pessoas estão culpando aí o Plan B por perder grana no mercado por conta desta análise que ele fez. Galera, o mercado é volátil, então todos que entram devem fazer a própria análise, verificar o risco-retorno, pesar na balança e assim tomar a sua decisão. Mas qual o motivo que possivelmente levou esta correção do mercado? Aparentemente, com esse vírus aí que nos assola tendo uma nova variante, a Delta, né, encontrada lá na África do Sul, os investidores estão cada vez mais receosos e cautelosos com uma possível onda, né? Lembrando possivelmente aí o que ocorreu em meados de 2020. Mas esta possibilidade de haver uma nova onda do vírus já está repercutindo de forma negativa no mercado tradicional. Não é à toa que vemos o Ibovespa caindo 3% hoje, ou as ações de empresas aéreas como a Azul 4 caindo 10%, inclusive já pairando notícias aí de uma possível greve dos pilotos, mas isso não se restringe apenas ao Brasil. Essas quedas aí estão assolando o mercado como um todo, o mercado global, e as criptomoedas acabaram seguindo essa correção, e talvez essa correção possa acabar perdurando um pouco mais aí, uma vez que vários países já estão se mobilizando, alguns inclusive já estão fechando fronteiras, principalmente na Europa e na África do Sul. Mas é claro que a variante do vírus aí não foi a exclusividade em fazer o mercado cair. Para quem está acompanhando há mais tempo, ele já vem corrigindo desde que atingiu a sua alta histórica, ou seja, há algumas semanas atrás. Ainda aproveitando o gancho da correção das criptomoedas, segundo o analista Mr. Whale, bem conhecido aí no mercado cripto, existem 7 erros que impedem os investidores de lucrar com criptomoedas. Ele ressaltou aqui uma prática bem comum dos investidores que, na sua opinião, não é a melhor estratégia, que é comprar uma moeda e simplesmente esquecer dela. O famoso hold, que na sua visão não é a melhor forma de rentabilizar neste mercado. Mas vamos ver quais são estes erros.
O primeiro deles é não compreender os ciclos do mercado, não entender que o mercado trabalha em ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa, que de fato é essencial para ajudar a prever possíveis movimentos aí de preço do mercado. É a famosa teoria de Elliott, né, que o mercado trabalha em ondas. Segundo o Mister Whale, os ciclos são divididos em 4 fases: acumulação, alta de preço, distribuição e baixa. Quem passou o inverno cripto poderia agregar mais uma fase aí, né? Que seria a extrema baixa. Lembro de dezembro de 2018, o Ethereum a menos de $90, por exemplo. O segundo erro que ele considera seria não considerar o preço médio do investimento. Ele até frisa que muitos investidores só veem a oportunidade quando está tudo em alta, e que isso é um erro. E vai um alerta: apostar all-in no pico é a maneira mais garantida aí de perder todo o seu capital. All-in é o termo utilizado no poker que significa apostar tudo que você tem. Então, um conselho aí do Mister Whale é usar a estratégia chamada média de custo em dólar. Pessoal, preço médio é fazer vários investimentos em quantias menores, mas de forma regular. Assim você terá um preço médio. Então, basicamente, é comprar uma criptomoeda em valores diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui de preço médio em dólar. Eu vou pegar como exemplo a Cardano, que hoje está custando 1,60 em dólares. Digamos que eu tivesse comprado Cardano nos últimos 3 meses, que em setembro eu tivesse comprado 300 Cardanos custando $1 cada, gastaria $300. Que em outubro eu tivesse comprado 200 Cardanos custando $1,5 cada, ou seja, gastei $300. E que em novembro eu tivesse comprado na alta histórica 100 Cardanos custando $3 cada, gastando num total de $350. Então eu fiz 3 aportes e hoje eu teria no total 600 Cardanos e teria gasto $950 ao todo para comprá-las. Para calcular o preço médio com essas informações, basta eu pegar o valor total que eu gastei, o valor total que eu investi, e dividir pela quantidade de moedas que eu tenho, ou seja, pela quantidade de Cardanos. Então, se eu pegar $950 e dividir por 600 Cardanos, o meu preço médio daria $1,58. Logo, eu só teria prejuízo em dólar se a cotação da Cardano estivesse abaixo do meu preço médio. No caso, hoje a cotação da Cardano está $1,60, ou seja, eu ainda estou no lucro. Lembrando que para quem converte em reais, ainda existe a variação do dólar. Existem aplicativos hoje que mensuram o preço médio, como o Blockfolio, por exemplo. Algumas exchanges têm essa função, mas é interessante ressaltar que para um mercado com grande volatilidade, fazer um preço médio é uma boa estratégia para aumentar a posição que tu tem naquele ativo e reduzir os riscos. Continuando aqui, o terceiro erro considerado é não diversificar o seu portfólio de investimentos. Segundo o Mister Whale, em mercados voláteis é uma estratégia muito útil. Ele ressaltou que por mais que as altcoins sejam correlacionadas de alguma forma com o Bitcoin, existem muitos projetos com finalidades diferentes. E de fato, pessoal, o Bitcoin é uma moeda que hoje é considerada uma reserva de valor, um ativo digital. Por mais que tenha incluído atualizações como o Taproot aí, que abrem novos horizontes aí para o Bitcoin, temos algumas moedas que surgem com outras propostas. E com novas propostas podem gerar resultados diferentes, tanto positivo quanto negativo. Temos vários projetos aí, o Ethereum, Solana, Aeron, de KD, Navax, vários projetos bons. E eu me estendo um pouquinho a mais, além do investimento somente na criptomoeda, né? Mas também investimento na mineração, blockchain games, NFTs, projetos DeFi, ou seja, tem diversos outros investimentos que nós podemos fazer neste mercado para poder diversificar o nosso portfólio. Mas continuando, o quarto erro que ele considera é não realizar os lucros. Galera, este é extremamente importante na minha opinião. Lucro bom é lucro no bolso. Apesar de eu ser um holder raiz aí, a estratégia de realizar os lucros é importante para quem quer aumentar o seu portfólio. Mister Whale comenta que lucro não realizado não é lucro. E de fato, se tu não vendeu e não colocou no bolso, ainda não é lucro. Ele até citou um exemplo de 2017. Muita gente teve seu capital valorizado várias vezes, né? Uma valorização exponencial por conta da alta das criptomoedas. Mas isso tudo foi no papel. Até porque quem não realizou esse lucro em 2017 possivelmente viu seu capital diluir em sua maior parte logo em 2018.
Eu lembro em 2017 que o Ethereum chegou a $1.400 e no ano seguinte chegou a bater menos de $100. Quem viveu o inverno cripto vai lembrar, foi naquela época lá que surgiu várias teorias que Bitcoin era bolha, que governo e bancos tinham alertado aí que criptomoedas era pura especulação e por aí vai. E galera, só ressaltando, realizar lucro não é vender todos os criptoativos que você tem, mas sim fazer uma venda parcial para extrair algum benefício, né, daquela alta que teve. Mas continuando aqui, o quinto erro que ele considera é perder mais do que pode. Ele ainda ressalta, brinque apenas com o que você pode perder. É o princípio básico, né, galera? Investe da pinga e não do pão. Continuando, o sexto erro, não seja ganancioso. Inclusive isso aqui também é atrelado à realização de lucros. Às vezes o investidor não realiza lucro porque ele está esperando aquela criptomoeda subir mais e mais e mais e mais, como se ela fosse subir de forma infinita. Mas nós sabemos que isso não é verdade, uma hora aquela criptomoeda vai cair. E se você não fazer uma realização nem que seja parcial do lucro, é como se você não tivesse tido lucro. Diante disso, Mr. Whale, ele passou o que é crucial manter um equilíbrio dos fundamentos do investimento, como manter um horizonte para o longo prazo, uma média de custo em dólar, né? Ou seja, fazer um preço médio e ignorar o rebanho, seja comprando ou vendendo. Lembrando que rebanho é diferente de tendência. Se o mercado está em tendência de alta, ele tem grandes chances de subir. Se o mercado está em tendência de baixa, ele tem grandes chances de cair. Galera, e uma ressalva para com ganância. Cuidado com os investimentos que prometem lucros exorbitantes. Nem tudo que reluz é ouro. O sétimo erro aí considerado é não siga o rebanho. Para Mr. Whale, a chave do sucesso nas criptomoedas é ter um sistema individual e independente, ou seja, que não dependa de ninguém. Tu criar a tua própria metodologia. Isso não quer dizer, lógico, que tu não vai seguir outras pessoas, porém a decisão final vai ser sua. E nesse sistema tem que conter análises racionais, estudiosas, disciplinadas e que não seja emocional, que não seja pela emoção, pelo calor do momento. Inclusive os piores investimentos que eu fiz até hoje foi os investimentos que eu fiz pelo lado emocional. Então, neste mercado, nós temos que estar aí com o cinto sempre afivelado. Eu incluiria ainda mais um, que é um erro que muita gente comete: não fazer uma gestão de risco. Galera, a gestão de risco é a garantia que mesmo na perda, você perderá menos. Então, um portfólio de investimentos sem uma gestão de risco adequada é muito arriscado. Galera, agora mudando um pouco a vibe das notícias, o metaverso que está no hype nos últimos meses, grandes empresas aí adentrando no mercado com uma expectativa imensa em torno do metaverso. Aqui no CoinMarketCap podemos categorizar todas as criptomoedas que estão de alguma forma ligadas ao metaverso segundo as informações do site. E a ideia é que vocês notem a alta que essas moedas vêm tendo. Olhem a Decentraland, Mana, nos últimos 30 dias subiu mais de 500%. E se nós formos considerar no último ano, mais de 5.600%. Então não é à toa as notícias que estão pairando em torno da Decentraland, da Mana, como essa recente, um recorde de um terreno sendo vendido a 2,4 milhões de dólares. Continuando aqui, nós temos o Axie Infinity, também categorizado como de alguma forma ligado ao metaverso, segundo o CoinMarketCap, só subiu mais de 21.000% no último ano. Os blockchain games no geral estão subindo. Se vocês fizerem uma breve pesquisa na internet, verão várias notícias, inclusive elevando os altos rendimentos dos blockchain games. Então, ao meu ver, é mais uma forma de diversificar o portfólio de investimentos. E lembrando, né, pessoal, que blockchain games existem muitos scams. Então, normalmente essa rentabilidade alta aí pode vir com um grande risco associado. Outra criptomoeda ligada ao metaverso, inclusive é um projeto bem mais antigo, lançado em 2011, é a Sandbox. Então, para quem acha que o metaverso é uma coisa nova, que ele começou a existir agora, ele existe faz uns bons anos já, pessoal. Contudo, o conceito por detrás do metaverso está sendo muito disseminado neste ano. Mas a Sandbox, como vocês podem ver, ela valorizou mais de 19.000% no último ano. Inclusive, recentemente ela bateu o seu pico histórico, né? Após uma suposta parceria aí com a Adidas. Mas neste meio aí de metaverso nós temos muitas moedas surgindo e isso mostra que tanto o metaverso quanto os blockchain games vieram para ficar. Não é à toa todas as notícias que nós vemos ligadas aí a estes meios, bem como as grandes valorizações. E mudando de assunto, vocês sabiam que existe um horário que as taxas da rede do Ethereum na rede ERC20 estão mais em conta e são mais baratas?
Para nós mineradores, já sabemos como receber a mineração do Ethereum de forma mais barata, não é mesmo? Utilizando two miners aí recebendo em Nano ou Bitcoin, utilizando a Flexpool ou Ethermine recebendo na rede Polygon. Mas se você tiver que fazer uma transferência de ETH para uma outra carteira dentro da rede principal, como que nós conseguimos pagar menos taxas? Através deste gráfico aqui proposto pela Coinmetrics, nós conseguimos definir quais são os melhores horários para transitar na rede do Ethereum, na rede principal. E vocês podem identificar que eles já deixam claro aqui para nós que para transferir e receber Ethereum no Brasil, no geral, o melhor horário seria entre 11 e 19 horas. E os melhores dias são nos finais de semana, na madrugada de sábado para domingo, domingo pela manhã e na madrugada de domingo. Nestes períodos, as taxas estão normalmente mais baixas. Aqui eles ressaltam que conseguiram registrar taxas abaixo de 60 Gwei, que é aproximadamente 5 dólares. A taxa neste exato momento, como vocês podem ver aqui no Etherscan, está 125 Gwei, aproximadamente aí 10 dólares. É uma diferença significativa, 5 dólares numa transação. Então, caso necessite de fato transferir Ethereum na rede principal, pode tentar se basear nestes horários para tentar pagar um pouco menos taxas. E o El Salvador, galera, que está cada vez revolucionando mais. Agora o Bukele ele anunciou alguns dias atrás já a criação da primeira cidade do Bitcoin, uma cidade livre de impostos, Bitcoin City. Só que tá me lembrando muito o GTA, eu não sei porquê. Mas a ideia é criar uma cidade que tenha tudo, área residencial, comércio, restaurante, tudo que é necessário ter em uma cidade e girando em torno do Bitcoin. Para realizar este sonho ou ambição, Bukele planeja emitir 1 bilhão em títulos de 10 anos para financiar o projeto, tudo em parceria com a Blockstream e a Bitfinex. Segundo aqui as informações da Livecoin, a cidade ela será construída em torno de um vulcão para aproveitar a energia geotérmica para minerar, ou seja, minerar até o fim. Vai ser da hora, né, pessoal? Mas nem todo mundo está feliz. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão que busca aí assegurar a estabilidade do sistema financeiro internacional, né, emitiu uma advertência ao El Salvador para ele não utilizar o Bitcoin como uma moeda de curso legal, que nem ele está fazendo. Então, vai ter muito pano para a manga ainda. E enquanto isso, a Índia está querendo banir as criptomoedas privadas e lançar a sua própria moeda digital. Temos exemplo aí da Nigéria, né, ou China, que já fizeram algo parecido, ou seja, banir as criptomoedas de forma que o povo só tenha a moeda do governo para utilizar. Mas no caso da Índia, eles querem banir as moedas privadas, que subentende que seria uma moeda com uma empresa por detrás, tipo uma Ripple da vida. Logo, em tese, como o Bitcoin não é estatal, não é privado, talvez ele não entre aí nesta rela. E por conta do risco de uma proibição total, o mercado de criptomoedas despencou lá na Índia. E os Estados Unidos está querendo acelerar o processo de adoção e regulamentação aí das criptomoedas, talvez em face a outros países que já integraram as criptomoedas em sua economia, como El Salvador, Estônia, que permitiu bancos negociarem criptomoedas. Os Estados Unidos até mantiveram o presidente atual da Fed, o Jerome Powell, que nunca foi muito adepto às criptomoedas. Para quem não está muito por dentro, os Estados Unidos estão querendo que as stablecoins tenham a mesma regra que os bancos para emissões de moeda. Ou seja, se uma stablecoin detém 1 bilhão de moedas lastreadas no dólar emitidas, eles teriam que ter 1 bilhão de dólares para ter lastro, coisa que hoje não ocorre. Inclusive nós temos a Tether, que anunciou ter menos de 3% do capital em dólar, ou seja, 3% do capital em moeda fiat. Então não teria lastro suficiente para bancar o seu market cap em USDT, e este é um dos motivos que a Tether está na alça em massa dos Estados Unidos. O gráfico do Chain Analysis de 2021 mostra como está a adesão das criptomoedas a nível global. Ele mostra em uma escala de 0 a 1 quais países têm mais adoção de criptomoedas. Mas vocês podem ver que tem Vietnã, Índia, Paquistão, Ucrânia, Nigéria, Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Argentina, China. Tem vários países que hoje têm uma adoção bacana nas criptomoedas. Lembrando que neste gráfico nós temos alguns países aí que estão em processo de proibição, como a Índia, Nigéria, China. Mas além desses países, nós temos muitos outros formulando legislação e regras para adotar o Bitcoin e as criptomoedas, bem como os governos e políticos se manifestando pró ou contra as criptomoedas. E o investidor que perdeu 10 bilhões de reais em Bitcoin por conta de um erro, que na minha opinião
foi um erro grave, né? Hoje existem várias formas aí de você perder grana no mercado de criptomoedas, mas no caso deste camarada chamado Tomoko Slankard, o que ele postou no Reddit é bem complicado. Ele falou aqui que tinha 33 bitcoins, cerca de 1,8 milhões de dólares. Para alcançar neste valor, ele gastou 20 mil dólares quando o Bitcoin ainda estava em baixa. Tudo estava indo certo, até que ele upou a sua chave privada, que dava acesso às suas criptomoedas, em um servidor na nuvem. E galera, servidor em nuvem, ele pode ter qualquer falha, assim como qualquer outra coisa. E no fim, um hacker conseguiu burlar a segurança desse servidor e roubar a sua chave privada. Chave privada é a senha que dá acesso a todo o seu portfólio de criptomoedas. Cada um guarda ela da forma que achar melhor, mas uma coisa é certa: servidor em nuvem não é backup de segurança para a sua chave privada. Também não aconselho guardar em papéis. Papéis pode rasurar, apagar, rasgar, botar fora sem querer. Então papel também não é algo muito bacana. Tem gente aí que tá comprando placa de metal, né? E encravando ali a sua chave privada. Tem gente tatuando as palavras, invertendo, fazendo uma mistura de palavra no corpo. Tem de tudo. O pessoal vai ficar igual o Michael, né? Do Prison Break. Mineradora Riot Blockchain usará um sistema de refrigeração imersiva para minerar Bitcoin com as suas ASICs, com as suas máquinas específicas de mineração. Segundo informações aqui dos testes que foram feitos, fazendo este sistema tem uma melhora de 25% no hash rate desempenhado pela máquina. Então existe uma vantagem aí. A instalação dessas máquinas neste tipo de sistema ocorrerá na fazenda da Whinstone. A vantagem da imersão, segundo a Riot Blockchain, seria a redução do calor, a redução do ruído e essa possível melhora de 25% da eficiência do maquinário. Um outro ponto que eles ressaltam é que eles conseguirão reduzir 95% dos ruídos emitidos por essas máquinas e que 40% do calor gerado pelas máquinas submersas no líquido aí que eles irão utilizar poderão ser convertidos em energia, ou seja, vai ter ainda um aproveitamento em energia. Se tudo der certo, até 2024 já vai estar funcionando 100%. Bom, pessoal, afogar as suas placas de vídeo no óleo próprio, eu não sei se é a melhor solução, visto que faz uma lambança gigante aí no maquinário. Olha este vídeo aqui no Reddit. 4 rigs de mineração de 3080, cada uma fazendo 105 MHz por segundo no Ethereum, e elas trabalhando abaixo de 40 graus. Aí não existe nem thermal throttling, né? Eu não tenho essa coragem, até porque eu tenho pouco maquinário. Mas todo mundo que fez em todos os vídeos que eu vi, eles falaram que realmente tem uma redução no ruído, tem uma melhora na temperatura e as placas trabalham menos estressadas. Mas é aquela coisa, faz uma lambança. E há quem diga que o Bitcoin é a Amazon dos anos 2000, pelo menos é o que disse aí o ex-diretor de comunicação da Casa Branca. Já compararam o Bitcoin à internet e muitas outras empresas e investimentos de sucesso ao longo dos anos. Muitos acham que quem não investir em Bitcoin hoje, futuramente irá se arrepender. E você, o que acha? Concluindo então, pessoal, as notícias de hoje foram essas. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Desejo sucesso e tamo junto.